batizado com o Espírito Santo e que fala em línguas ou que deixou de falar em línguas, eu te convido nesta noite, na unção de Deus, a falar em línguas e a ser edificado pelo nome de Jesus. Eu não sei, o tempo é muito escasso e eu não quero segurar muita gente aqui, mas eu gostaria de falar das 3 histórias, mas não me será possível porque o tempo é muito escasso. Eu vou saltar das ovelhas, eu vou pular a dracma e vou entrar no filho perdido. Jesus contou 3 histórias ou 3 parábolas para ensinar aos publicanos que os seus interesses não são humanos. Oh, que lindo! Repito, Jesus contou 3 parábolas para ensinar aos religiosos que os seus interesses não são humanos. O interesse humano quer crentes que trabalham e que possuem uma renda para sustentar a igreja financeiramente. O interesse humano. Mas o interesse espiritual é diferente. Ele não se importa com o que você tem, ele se importa com o que você pode ser, o que Deus pode fazer com você. O interesse espiritual é diferente do interesse humano. O interesse humano estabelece panelinhas, estabelece círculo de relações, se fecha no círculo de relação e só entra quem eu quero, quem me interessa. Vou repetir aqui, olha para mim. É por isso que Jesus é contraditório até hoje. É por isso que a minha mensagem tem gente que não gosta. Porque primeiro eu não prego por dinheiro, não prego por interesse financeiro. Não sou mercenário, não sou estrela. Eu sou profeta. Nós somos profetas. Isso aqui, interesse humano é diferente do interesse espiritual. Interesse espiritual procura a classe mais baixa. O interesse humano procura a classe mais alta. Vou repetir que você não entendeu. Você não entendeu o que eu estou falando aqui. O interesse humano procura a classe alta. O interesse espiritual procura a classe baixa, que ninguém quer. Por isso que Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Ele não falou evangelizar os ricos, porque os pobres ninguém queria. Uma certa vez o interesse humano quis dar uma de que estava interessado nos pobres. No caso de Judas, Judas disse assim para Jesus: nossa, esse unguento deveria ser vendido e pegado dinheiro para ajudar os pobres. Como Jesus entendeu que o interesse dele não era os pobres, Jesus disse: os pobres você vai sempre ter com você. Mas o que essa mulher fez? Judas, o interesse dela não é financeiro, o seu é, Judas, mas o dela é de adoração. Ela colocou diante do Filho de Deus, é adoração. Eu estou sentindo uma unção mexendo aqui dentro dessa noite aqui. Aleluia! Eu salto agora para, presta atenção no que o Espírito Santo vai falar com você agora. No filho perdido. O filho perdido procura o pai. Primeiro, o filho perdido procura o pai. Você sabe o que acaba com a igreja? Deixa eu falar uma coisa aqui. Você falou assim que acaba com a igreja. Se eu olhar na Bíblia, a Bíblia diz assim: Pedro, eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Quando eu falo acaba é no sentido figurativo. O que traz uma devassidão no meio do corpo, do seio da igreja, são os interesses.
São os interesses. Quando eu cheguei na igreja, eu nunca me esqueço, eu cheguei cabisbaixo, arrebentado, eu cheguei abatido. Irmão cantava um hino, tocava um violão. O simples fato de um irmão falar em línguas, para mim, eu nunca vou esquecer isso, nunca esqueço. Eu me lembro, irmão falando em língua, eu vou falar que nem ele, que lindo, que glória. Eu chorava de vê-lo falar em língua porque eu queria falar com ele. O toque de violão, não importava se o irmão conhecia de notas musicais, mas ele tocando aqueles hinos, eu nunca me esqueço. Sim. Oh, aleluia. Tua mão segura minha vida, por seu tão fraco. Chorava. Coisas simples, coisas maravilhosas, mas ao longo dos anos os interesses vão mudando. Eu conheci coisas que eu não conhecia, pessoas que eu não conhecia, interesses que eu não conhecia, e à medida que o tempo passa, se nós não tomarmos cuidados, nós perdemos o foco e passamos para uma banda totalmente contrária daquela que quando nós chegamos nós não enxergávamos ela. Passamos a ser políticos, passamos a brigar com coisinhas banais, passamos a querer ser reconhecidos naquilo que nós fazemos e parece que estamos fazendo para homens e não para Deus. Eu quero ser reconhecido, ninguém vê o que eu faço, ninguém me vê na igreja, ninguém me dá oportunidade. Aleluia, Jesus. Os interesses. Aí quando eu não consigo brigar com alguém que é mais forte que eu vou brigar com quem é mais fraco. Eu vou caçar um defeito na irmã Eliane para tirar ela da jogada e eu tomar o lugar dela. O que estraga são os interesses. Olha para cá, por favor. Quando uma igreja, olha o que eu vou falar aqui, quando uma igreja se perde nos trabalhos internos e se torna uma igreja evangélica, irmão, estragou tudo. Acabou a igreja. Porque a igreja não deve ser uma igreja evangélica só. Ela tem que ser uma igreja evangelística. Evangelística. Porque a igreja evangelística, ela tem uma visão, ela é visionária. Ela não enxerga as pessoas simplesmente os problemas das pessoas. Ela não concorda com os problemas da pessoa, mesmo que ela está passando por problema. O crente que está passando por problema encontra alguém com um problema maior do que o dele, e talvez até menor, mas que para ele parece que é maior. Ele consegue, dentro deste problema, agregar um nome. Ah, Mariana, você está passando por dificuldade. Ah, você não sabe e tal. Mas olha, eu também estou passando por uma outra dificuldade que não é igual à sua. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Lembra que a Bíblia diz que o justo cai, mas ele se levanta. Lembra que o justo passa por tribulações, por dificuldades, mas o Senhor restaura a tribulação e as dificuldades. Eu encontro para acertar a testa do diabo. Espera aqui, olha para mim. Eu vou entrar no texto aqui. Espera aí, eu vou entrar no filho. Quando eu entrar no filho, você vai falar, pastor, não acredito nisso. Olha aqui, irmão, nós precisamos mudar o nosso interesse. Nós vamos parar com esse negócio de achar que o mundo vai acabar aqui e que está tudo bem, que está tudo normal, e achar, irmão, que os grandes fazem coisa errada, que está tudo bem. Não é assim não, coisa não funciona assim. Vamos lá. O filho perdido, ele chegou para o pai e disse: pai, eu quero todos os meus bens que eu possuo, meu direito de herdade, de herança, me passa para cá meu direito. Eu estou insatisfeito com a tua presença, eu quero tudo que o Senhor tem para me dar. E o pai considerou o livre-arbítrio do filho e deu para ele tudo que era de interesse e de direito. Esse menino pega agora todo aquele bem que ele tinha. Olha para mim agora, por favor, que o Espírito Santo vai falar com você aí. Ele pegou todos aqueles bens, toda aquela riqueza, todo aquele privilégio e saiu para uma terra distante. Diga distante. Esta palavra é pesada. Distante. Distante, traduzido literalmente, significa longínqua. Foi para longe do pai.
saiu da proteção, saiu da guarda. Diga, saiu da guarda. Saiu da guarda. Saiu da proteção, diga. Saiu da proteção. Agora olha para mim, olha para cá. Por um período de tempo, parece que estava tudo bem. Olha aqui que eu vou falar. Por um período de tempo, parecia que tudo estava indo bem. Está. Chegavam as prostitutas, as meretrizes, ele abraçava e saía para um lugar oculto e se relacionava com elas. Tinha relações sexuais promíscuas. Pastor, sim, senhoras e senhores. E a Bíblia presta muita atenção nesse detalhe, na relação corpo a corpo. Sabia disso? Tanto é que o Paulo se preocupou com isso pelo Espírito Santo. Disse: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo do Espírito Santo que sois vós, Deus o destruirá. E eu só entendo essa destruição aqui nessa escritura. E ele se relaciona com elas. Talvez bebe, talvez se droga, talvez faz das coisas mais baixas que esta sociedade ou que aquela sociedade poderia apresentar na época. Porque se os senhores não sabem, em Roma, senhoras e senhores, na época, no 5º século, as ruas eram pintadas e eram ornamentadas com órgãos sexuais, tanto do homem como mulher. E até o governador, um dos governadores de Roma, para que a prostituição fosse liberada e a família, entre aspas, preservada, ele dizia o seguinte: que o homem casado não poderia se relacionar com uma mulher solteira, ou uma mulher solteira não poderia se relacionar com um homem casado. Isto, na visão dele, para proteger a família, entre aspas. Mas uma coisa ele poderia fazer: se relacionar com as prostitutas. Então eles faziam festas, orgias, bacanais, se relacionavam. Depois que eles terminavam aquilo, tomavam um banho e voltavam para sua esposa e voltavam para o seu marido. E aí a condenação veio, como foi no caso de Sodoma e Gomorra. A cidade foi totalmente destruída, caiu em ruína a cidade numa só noite. E esse moço saiu e praticou as mais absurdas relações que os senhores podem imaginar. Mas todo aquele dinheiro, diga, todo aquele dinheiro, toda aquela fortuna, toda aquela herança, entrou em choque, diga choque. Agora eu vou trazer para cá. Lá fala dinheiro, ali fala fortuna, ali fala toda a herança. Mas agora eu vou trazer para nós, vou contextualizar o dom espiritual que você recebeu, a salvação que você recebeu, o nome escrito no livro da vida que Deus escreveu, o dom de profetizar, os sonhos espirituais que Deus te deu, a separação. Os demônios antigamente se apoderavam de nós. Agora eles não podem se apoderar mais. Mas quando eu vou para distante do Pai, eu abro uma lacuna, chamada lacuna da relação do mal para com o bem, a lacuna da legalidade espiritual. E ele abre uma lacuna, eu abro uma lacuna, e agora